Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 14 de outubro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada é Arline Clemecha, historiadora graduada pela Universidade de São Paulo, onde também fez seu mestrado e doutorado. É professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sua pesquisa está centrada na história árabe contemporânea e os conflitos no Oriente Médio. Dirigiu o Centro de Estudos Árabes da USP entre 2008 e 2017. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada, basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. As quem a fizer, no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker. Outra forma de colaboração com a Opera Mundi é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A razão social, última instância editorial limitada. Bom dia, professora Arline. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite. É um prazer conversar com você e estar nesse programa com o seu espectador ou ouvinte, seja qual for o caso. É um programa que começa mais ou menos às 11 da manhã e dura mais ou menos 20 minutos, mais para mais do que para menos. Professora, de onde surge esse pensamento dominante no Ocidente que enxerga a mulher islâmica sempre submetida a uma relação de opressão, ao contrário de como são vistas as cristãs ou as judias? Surge da própria... Em primeiro lugar, a gente não vai aqui dizer que não existe opressão contra a mulher no Islã. Existe opressão contra a mulher em todas as tradições religiosas, não religiosas, patriarcais, enfim, do nosso mundo atual contemporâneo. No entanto, essa visão bastante característica de que a mulher no Islã com véu, né, o hijab, como símbolo disso, ela é oprimida, né, isso é um problema... é algo assim, é algo que vai ser amplificado. Isso tem a ver com o processo de dominação do século XIX e todo o século XX. Então, é um processo que conheceu diferentes formas. A dominação europeia do Islã no século XIX tinha uma característica, começo do século XX outra, hoje tem outras características, mas está sempre relacionado a um processo de dominação e, portanto, de produção de imagens daquele a ser dominado como necessitando do amparo, da presença, da ajuda do chamado Ocidente, ou Europa e Estados Unidos, que assim vão utilizar essas imagens para justificar a sua penetração, dominação, presença, colonização, ocupação militar, o que for. Isso foi muito característico no Afeganistão, para pegar um caso clássico e contemporâneo. Então, de repente, só se falava da mulher afegã que precisava da proteção do Ocidente, porque isso justificava a permanência por 20 anos dos Estados Unidos ocupando com um regime, né, de ocupação militar, com presença de forças armadas massivas dentro daquele país. E apagando nesse processo, finalmente, para terminar aqui a explicação, apagando a própria luta das mulheres em diferentes países árabes islâmicos
por sua própria emancipação, coisa que existe desde a década de 1910, 1920, importantes movimentos feministas árabes e muçulmanos em diferentes partes nessa imensa região do mundo, né? Então, apaga-se o que foi e o que é a luta dessas mulheres e se retrata essa realidade como sendo passível ou necessitando da ajuda do Ocidente. E assim se justifica a permanência. Porque os meios de comunicação no Ocidente, de alguma maneira, consolidaram a imagem de que a religião muçulmana, que o islamismo, ele é mais regressivo que o cristianismo e o judaísmo em relação às mulheres. Esse é o senso comum que foi se criando. O problema é você tomar o Islã como sendo algo único, monolítico, né? Como se fosse uma coisa só, você apagar justamente essas tradições de luta por direitos das mulheres dentro do Islã. Aí é uma imagem do Líbano, se vê a bandeirinha aí do Líbano, e que são tradições muito presentes, muito fortes. Então, tem imensas variações dentro disso que a gente chama o Islã, tanto em termos teológicos mesmo, então existem variações dentro religiosas, e existem variações porque a questão da opressão não é meramente religiosa, é uma questão social, política. Então, existe no meio disso uma diferença que é construída, determinada por diferenças sociais, tribais, patriarcais, dependendo da região onde você está. Então, a condição da mulher no Egito é muito diferente e os problemas contra os quais ela luta no Egito vão ser muito diferentes, por exemplo, da Indonésia ou da Malásia ou do Líbano, está mais perto. Só para falar de um tema, a circuncisão feminina é uma prática tribal, não é islâmica, ela é tribal, africana, da região do norte da África, então Egito e outras partes do próprio Maghreb têm essa tradição, e ela é confundida como sendo islâmica, e essa questão da circuncisão feminina, que é uma tentativa de controlar a mulher, né, claramente patriarcal, opressiva, né, mutiladora, ela não existe no Líbano, por exemplo. Então, as mulheres no Líbano nunca tiveram que se mobilizar contra isso, contra o qual as mulheres no Egito se mobilizam e lutam contra. Então, são realidades muito diferentes para a gente dizer a mulher no Islã. Essa é uma simplificação que foge à capacidade de trabalhar com o problema. Você acha, professora, que com a crise do panarabismo e depois o colapso do campo socialista, se fortaleceu no Oriente Médio e na Ásia Central, e mesmo na África, as versões mais regressistas do islamismo em relação à mulher? A partir da década de 1970, e foi marcado por a gente pode colocar dois fatos históricos aí lado a lado, né, que levaram essa tendência a um crescimento das correntes políticas islamistas, mais fundamentalistas, e decadência do nacionalismo, do panarabismo, né, e das tendências políticas inseridas nesse contexto, muitas das quais laicas, às vezes não completamente, mas enfim. Em primeiro lugar, 1967, foi o ano da Guerra dos 6 Dias, foi uma derrota muito forte para Nasser, Gamal Abdel Nasser, que era o pai do panarabismo, né, era presidente do Egito nessa ocasião. Ele foi quem liderou o nacionalismo árabe na década de 60, levou ele ao auge, ao topo. Ele era um grande orador, era extremamente carismático, bastante autoritário. Em 1967, Israel realizou aquele chamado ataque preventivo, né, em que atacou Egito, Síria, enfim, países limítrofes, e em 6 dias, né, emplacou uma derrota muito forte aos países árabes, que levaram a essa degringolada de Nasser, do panarabismo, do nacionalismo, né, do orgulho árabe e de todo tipo de política dentro desse contexto. E pouco tempo depois, historicamente falando, ou seja, uma década depois, a Revolução Islâmica
no Irã, né? Lembrando que ela não começou como islâmica, mas em pouco tempo ela tomou a característica de Revolução Islâmica. Khomeini, que estava no exílio, voltou para o Irã, elaborou toda uma ideia, né, por trás, ou seja, ele meio que atualizou o xiismo do duodécimo naquele contexto, justificou o seu governo e passou a servir como assim um modelo, um motor, um exemplo e insuflar tendências islamistas, fundamentalistas ao redor de todo o Oriente Médio. Então, ao mesmo tempo, a decadência do panarabismo e a ascensão do fundamentalismo, mas não foi nem o fim do arabismo, ou melhor, do nacionalismo árabe, do panarabismo como aquele movimento, sim, mas do nacionalismo, ou dos grupos mais à esquerda até, né, intelectuais, críticos e etc., que sempre tiveram muita dificuldade de trabalhar, se movimentar dentro de ditaduras na região, claro, porque eram proibidos, perseguidos e assim por diante, e não foi o início do fundamentalismo, né, que vinha do começo do século XX, na verdade. Mas, sim, as duas coisas caminharam juntas, e dentro desse contexto, há ainda importante papel dos petrodólares da Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita passa a exportar um modelo e um modelo de sociedade e uma interpretação fundamentalista islâmica para toda a região. Então, na verdade, não são dois fenômenos, são três, né? A gente pode falar a queda do panarabismo, a ascensão da Revolução Islâmica e dos petrodólares sauditas fomentando esse movimento fundamentalista na Arábia Saudita, o arabita, mas não necessariamente na sua expansão para toda a região, mas certamente fundamentalista e que vai levar um modelo de vida, porque o Islã é prática, né? A identidade islâmica está muito relacionada à prática, um modelo de vida, de condução das coisas muito repressivo para a mulher, muito proibidor, né? Você acha que a intervenção da União Soviética no Afeganistão acabou por fortalecer essas correntes fundamentalistas do islamismo? Bom, na medida em que a União Soviética foi expulsa do Afeganistão e se organizou uma resistência contra a União Soviética, essa resistência foi ainda apoiada pela CIA, apoiada pelos Estados Unidos, recebeu financiamento, treinamento, né, todo um apoio estratégico, e eram grupos que, para lutar contra, não apenas lutavam contra a União Soviética, mas estavam imbuídos de uma ideologia radical fundamentalista. No caso da região, não é o wahhabismo como na Arábia Saudita, mas é a ideologia deobandi, em muitos aspectos bem semelhante, principalmente no tratamento de mulheres ou de costumes sociais e assim por diante, mas muito restritivo. Então, historicamente falando, sim, historicamente falando, isso acontece. Uhum. As repúblicas fruto do nacionalismo árabe, seja o Iraque com Saddam Hussein, seja a Síria com Assad pai, depois Assad filho, seja, de alguma maneira, a Líbia de Gaddafi, os direitos das mulheres eram mais amplos do que nesses regimes, digamos, já submetidos ao fundamentalismo islâmico? Aí é que está, né? A gente confunde o véu com a repressão, com a opressão. Porque a fonte da opressão não é. O véu em si não é a fonte da opressão. Tá? O véu só para esclarecer um pouco o que é o hijab, né? que se usa sobre o cabelo e não sobre o rosto. Né? O hijab é uma recomendação que está no Corão. Não é uma obrigação, de acordo com o Corão, vai se tornar uma obrigação ou uma imposição em países fundamentalistas como o Irã e a Arábia Saudita. Sequer o Catar, por exemplo, obriga as pessoas a usarem o hijab. Né? O véu completo, né, ou niqab, como se chama na Arábia Saudita, ou a burca, como falam do Afeganistão, são costumes tribais, são práticas tribais que existem em países islâmicos. Então, se confunde isso com o islamismo, mas não é. É uma prática tribal, mas faz parte, então, da prática social. É uma construção social nesses países. A repressão à mulher, ela está muito relacionada à estrutura patriarcal desses mesmos países, tá?
que nesse aspecto é muito semelhante com outros países do mundo inteiro, só que lá ganha uma coloração islâmica. Então, países como a Síria, por exemplo, né, o Iraque, mesmo permitindo o trabalho da mulher, profissionalização e tudo, não estão isentos de formas muito repressivas contra a mulher. Mas, se a gente for comparar, a gente tem que comparar país a país. Né? Se eu falar da Síria e da Arábia Saudita, mas eu não tenho a menor dúvida que, inclusive por temas, aspectos culturais, eu vou preferir morar na Síria e jamais na Arábia Saudita, mas também por aspectos de liberdades da mulher. Num regime nacionalista sírio, a mulher está melhor do que no regime fundamentalista saudita. Não há dúvida. A Líbia de Gaddafi é outro caso, porque você tem realidades muito diferentes dentro do país. Regiões rurais, tribais, extremamente patriarcais e repressivas, uma vida mais, né, à luz da atualidade nas principais cidades, então tem realidades muito diferentes aí dentro. Então, tem todos os elementos para a gente levar em consideração. Agora, eu quero voltar a um tema religioso relacionado ao hijab, para você ver como a gente se engana. A religião alauíta. A religião alauíta, que é a religião professada pelo Bashar al-Assad, a família Assad na Síria, né? O presidente atual da Síria, o seu pai foi o presidente anterior, contra o qual aconteceu o processo revolucionário, né, dentro do contexto da chamada Primavera Árabe. É um regime extremamente autoritário, repressivo, tudo mais, e as pessoas, quando vem o grupo alauíta, né, religioso, que é, de certa forma, uma derivação, uma corrente do xiismo, tem a ideia de que, bom, os alauítas não são, assim, repressivos contra a mulher, essa ideologia religiosa não é, porque não impõe o hijab. Né? E só para fechar esse exemplo, para você ver como aparências enganam, né? Pouco se sabe da religião alauíta. Os seus textos sagrados só são revelados aos iniciados, que são apenas os homens dentro da religião. Então, quero dizer que pouco se sabe. Mas uma das características, por exemplo, é uma crença na reencarnação. E se a pessoa não se porta bem, enfim, nessa vida, o seu castigo pode ser voltar como mulher. Então, só para mostrar que símbolos são muito enganosos, a não utilização e não imposição do hijab não significa grande coisa, ou a repressão à mulher é muito mais social e muitas vezes política também, porque, né, tudo isso acaba sendo um instrumento de política também, a repressão à mulher, e tem que se analisar caso a caso, né? País a país, período a período. O Afeganistão de hoje não é o Afeganistão da década de 70, a Síria, então realmente... Mas uma coisa é certa, voltando ao que você comentou do Golfo, existe hoje o que a gente chama o fenômeno do Golfo nos países árabes, que é essa islamização dos costumes, que é provocada tanto por uma exportação consciente mesmo, ou seja, a Arábia Saudita paga imãs para pregarem ao redor do Oriente Médio as suas visões restritivas e, né, fundamentalistas do Islã, e isso acaba difundindo a sua vertente, como o fenômeno socioeconômico de pessoas que não têm, por exemplo, engenheiros formados no Egito que não conseguem trabalho, vão trabalhar no Golfo, porque lá tem dinheiro, tem trabalho, e no Golfo, para se adaptar àquela sociedade, vão ser islamizados nos seus costumes, modo de vida, olhar de mundo, e às vezes voltam ou não, mas se voltam para o seu local de origem, trazem consigo essa, né, essa vida mais islamizada, fechada. Então, é esse fenômeno do Golfo, que se exporta de todas as formas, essa islamização fundamentalista, muito própria daquela interpretação, e assim vai. Nas últimas décadas, se desenvolveu um movimento feminista importante nos países de forte influência muçulmana? Nas últimas décadas, olha, Breno, existem... no último período, talvez a gente possa dizer, bom, desde a ascensão da tendência islamista, a fundamentalista, década de 70 em diante, existe sim.
Agora, assim como movimentos de contestação política são muito reprimidos, então eles não têm muita dificuldade não só de se organizar, né, de publicar, de se organizar e tudo mais, mas tem muita dificuldade de extrapolar, né, e de serem conhecidos. Mas existem feministas importantes outros ao longo de todo o mundo árabe, e existem grupos dentro e fora do contexto assim da interpretação islâmica. Então existem grupos de mulheres feministas islâmicas que se colocam dessa forma: somos feministas islâmicas, queremos, se reúnem para ler o Corão, interpretar o Corão e discutir aquele texto, que aliás é um texto poético, né? Então realmente passível de muita interpretação e tudo. E existem métodos de interpretação para isso e tudo mais. Existem uma tentativa de uma leitura, digamos assim, mais feminista do Alcorão. Certamente, e o Islã tem movimentos de reforma desde o século XIX. E movimentos que não negam o Islã, mas buscam dizer que ele é compatível com a modernidade, buscam separar o que é o que precisa ser mantido como na sua forma original, da época de Muhammad e dos seus companheiros, e o que é passível de ser atualizado, modernizado, e desde o século XIX que estão discutindo isso, e desde o final do século XIX, começo do XX, na verdade, que tem movimento feminista no Islã. Mas assim como os movimentos de contestação política, de contestação do poder, porque o feminismo é uma forma de contestação do poder, eles têm muita dificuldade de se organizar, né? Porque a gente está falando de um país que não só foi governado, né, pelo colonialismo europeu e, portanto, de uma forma autoritária, impositiva e não popular, mas quando o colonialismo saiu, favoreceu grupos também aliados que poderiam fazer o papel da antiga potência inglesa ou francesa, e que não eram populares, e que criaram governos autoritários, e às vezes ditaduras mesmo, sejam elas monarquias ou islamistas, ou militares, como o Egito, Síria. Então, esse é o contexto, essa é a realidade. Ela é muito, muito rica, né? E precisa ser analisada em detalhes. Professora Aline, tem uma pergunta de um espectador nosso, que aliás vive num dos países árabes, o André Vinhal. Há um movimento de viés liberal de empoderamento feminino nos países da Península Arábica, especialmente nos Emirados Árabes Unidos e no Catar. Isso pode causar um choque cultural na região? Ele vive nos Emirados Árabes Unidos, André. Certamente, né? Certamente. Como eu falei, o movimento feminista, ele é um movimento de contestação do poder, muito forte, ainda mais nesse contexto dos Emirados, do Golfo, e certamente pode causar, não só um choque cultural, é uma contestação direta dos meios de manutenção do poder dessas monarquias, né, desses emirados, dessas famílias transformadas em famílias reais no século XX. Gente, se a gente olhar a polêmica em torno do controle que se faz apenas dentro das famílias reais da região, né? Agora tem toda uma revelação de que a princesa, me escapou o nome dela, mas refugiada na Inglaterra, né? Ex-mulher de um dos Emirados, justamente, ela tem toda a sua vida controlada e todo um escândalo que veio à tona devido à revelação do caso Pegasus. Há uma enorme tentativa de controlar as mulheres como forma de controlar o poder, de manutenção do regime, manutenção do status quo. Então, sim, é potencialmente muito disruptivo o movimento de empoderamento feminino nesses países. E, simbolicamente, aí as monarquias, principalmente a Arábia Saudita, para citar um caso concreto, elas vão lá e concedem um pequeno detalhe aqui, um pequeno ganho ali, como recentemente as mulheres sauditas foram permitiu-se que conduzissem, né, que dirigissem o próprio carro. Mas são, assim, realmente
entre aspas, concessões, na verdade, oriundo da luta feminina, mas ainda tentando manter tudo sob controle e, ao mesmo tempo, que reprimem em um monte de outros aspectos e simbólicos, né, para tentar dizer, não, nós estamos atualizando, mas é muito... O André Vinhal está lembrando que o nome da princesa é Princesa Latifa. Obrigada. É que quando a gente está falando de um tema, a gente, às vezes... O André Vinhal sempre contribui aqui com o Superchat, queria agradecer ele mais uma vez e pedir aos demais espectadores e espectadoras que contribuam também com Superchat, Super Sticker, se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. E com a memória falha dessa entrevistada aqui também. Nome, às vezes, a gente esquece mesmo, né? Professora, qual foi o impacto da chamada Primavera Árabe sobre a luta das mulheres nos países muçulmanos? Pois é, Breno, assim como o processo da Primavera Árabe, né, esse processo revolucionário deu muito impulso a esses grupos de mulheres ativistas, mulheres. Então, muitos grupos surgiram, ganharam força, ganharam a certeza de que poderiam, né, conseguir alcançar alguma conquista, mas isso foi revertido. Foi revertido, porque o processo revolucionário também foi revertido, também foi reprimido, né? Então, assim como a chamada Primavera Árabe foi reprimida e revertida, os movimentos feministas que tinham adquirido muita força naquele contexto, que foram às ruas e que, né, estiveram presentes, também tomaram um tremendo baque, né? Mas a gente também não pode achar que foram, né, completamente silenciados, eliminados, simplesmente saíram dos holofotes e do espaço de conquista, voltando para um espaço reservado de pequenas movimentações, discussões e tentativas. É muito difícil. De um ponto de vista teórico, teológico, os defensores ou os alinhados com a teoria do choque das civilizações do Samuel Huntington colocavam a civilização judaico-cristã como um avanço em relação ao islamismo. Isso é uma construção ideológica ou faz algum sentido histórico? Evidentemente uma construção, né? A civilização judaico-cristã, eu pergunto, é a mesma que 50, 70 anos atrás estava massacrando os judeus em Auschwitz? É essa civilização judaico-cristã que ele está se referindo? Porque ele está se referindo à Europa, ao Ocidente, Europa mais Estados Unidos. É uma tremenda fabricação ideológica derivada do próprio orientalismo, que foi aquela forma de pensamento, né, ou produção artístico-cultural, que no século XIX criou uma ideia de Oriente muito estereotipada, e criou ainda uma ideia de divisão entre Ocidente e Oriente. Então, criou mesmo a ideia de que existe o outro, o Oriente, e nós, o Ocidente. Lembrando que ao longo da história sempre houve vários nós e outras formas, né? Mas no século XIX criou-se a ideia do outro sendo o Oriente e o nós, o Ocidente. Mas no século XIX, naquele momento de colonização da Inglaterra e França, dos países árabes, o contexto, o outro criado não era esse ainda do choque de civilizações, era um árabe visto como lascivo, né, etc, etc. O choque de civilizações cria a ideia de que, ainda aproveitando-se de uma suposta divisão entre Ocidente e Oriente, formula a ideia de que não haveria compatibilidade alguma, possibilidade alguma de comunicação, e que as linhas de conflitividade mundial, então, seriam culturais. De um lado, aquele outro islâmico, incompatível absolutamente com o nós, o chamado nós europeu, ocidente e tal.
Então, e ainda isso apaga, né, isso ignora o que é realmente a história do pensamento, que é muito mais uma contribuição do pensamento grego, árabe e etc., para formar o renascimento, a base da ascensão da Europa, que é a ascensão do capitalismo. É um apagamento da história. Tá? Só para finalizar com um comentário, Breno, se a gente olhar esses percursos intelectuais, né, essa ideia de civilização judaico-cristã diz o seguinte: ela é muito baseada na ideia renascentista de que a Grécia é a origem da Europa, o pensamento grego é a origem do pensamento europeu, portanto, os valores europeus eles foram formados ali dentro, né? Ignoram que os principais filósofos gregos, eles foram traduzidos ao árabe e só por isso é que se conhece essa filosofia, porque Platão e Aristóteles, os originais foram perdidos, e o que a Europa do século XIII conheceu, XII, XI, na verdade, foram as traduções árabes, mas com o Renascimento, que coincidiu com o período de luta contra o Islã e formação da ideia de Europa, foram rejeitadas as traduções árabes e começaram a buscar outras traduções. Então, o elemento árabe foi assim extirpado do que seria o verdadeiro, né, a verdadeira Europa. Mas aí se ignora também que, além dos árabes terem preservado Platão e Aristóteles, produziram, né? Produziram Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Arabi, Al-Farabi, etc., etc., que também foram base para o Renascimento, porque Al-Ándalus, que existiu durante 600 anos ali, por 400 anos, a gente pode dizer florescente, criou todo um contexto de rica simbiose cultural, intelectual e filosófica. Não é só contribuição, é simbiose mesmo. Né? Então, pensadores e filósofos muçulmanos, judeus, cristãos, colaborando e trocando textos, ideias dentro de Al-Ándalus por 400 anos, de maneira muito florescente, de maneira muito rica. Esse discurso da superioridade ética, teológica da civilização judaico-cristã tem uma funcionalidade colonizadora, ou seja, aquilo que está mais rebaixado deve ser objeto de uma tutela colonial. Certamente. Essa é a lógica. Nesta lógica, sempre se faz, a partir do sionismo, a seguinte comparação. Vou voltar ao tema dos direitos das mulheres. Vejam Israel como as mulheres têm amplos direitos e nos países muçulmanos não. O que tem de verdade, o que tem de mentira nesse discurso? Ué, a mentira é que quem tem direito é a mulher judia, né? A mulher palestina não. Aí é que tá. Israel é uma democracia para quem for judeu dentro de Israel. E a última lei básica deixou isso muito claro. O objetivo do Estado é representar a população judaica. Ele não quer representar a população que é 20% muçulmana ou cristã, não judia, enfim, árabe, né? Não judia. E essa população é uma população de segunda categoria. A gente viu esse ano todo, ainda está se desenrolando o caso de Sheikh Jarrah. Então, se você for muçulmano, você pode perder sua casa, sua residência, seu direito a estar ali. Se você tem, isso é direito da mulher? Né? Não é. Né? Então, Claro. Temos aqui uma outra questão de uma espectadora nossa, a Suna Mendené. A visão distorcida do Oriente vem sendo perpetuada pelos filmes estadunidenses, que são o contrabando ideológico via Hollywood. Não é muito difícil, então, divulgar a verdade? Hollywood tem muito a ver com isso, sim, né? A criação de imagens, de ideias, de estereótipos, ela é muito profunda, é algo muito difícil de reverter, de desconstruir, porque ela é criada rotineiramente. Então, não é só o livro de história, né, que passa uma visão, é tudo que a gente consome, toda a cultura consumida vindo desses centros de poder. E que às vezes são filmes muito bons ainda por cima, né? Na verdade, muitas vezes não, mas você tem, assim, mas a melhor forma, sabe, é você é fazer a crítica, é fazer a construção, é estar ciente de que aquilo responde a um objetivo político de poder, de dominação. Claro.
Professora, deixa eu aqui retomar uma outra questão. Após o retorno do Talibã no Afeganistão, todos os olhos, ou muitos olhos, se voltaram para as mulheres afegãs. Como era a realidade da mulher afegã quando os Estados Unidos ocupavam o país antes do retorno do Talibã? É de fato uma situação regressista com o Talibã? Houve avanços no período de 20 anos da ocupação norte-americana? Então, depende em que âmbito que a gente está falando. Se a gente olhar as estatísticas de mortalidade infantil, de mortalidade de parto, de cuidados médicos da mulher, a situação estava muito ruim enquanto os americanos estavam lá, né? Eles não defenderam as mulheres dos seus direitos fundamentais, né? De dar à luz em condições de não ter um natimorto, de sobreviver a parto. O Afeganistão continua sendo um país muito pobre durante toda a permanência norte-americana ali. Então, nesse aspecto, não houve assim o devido cuidado, a devida atenção. Agora, é verdade que nas principais cidades as mulheres puderam, por 20 anos, isso é muito importante, não vou diminuir a importância disso, é muito importante que as mulheres puderam frequentar escolas, junto com meninos, na mesma sala de aula, se profissionalizar, trabalhar, exercer seus direitos, usar hijab se quisesse, não usar se não quisesse, participar da vida política, social, isso é extremamente importante. Mas também é importante entender que isso não foi criação dos Estados Unidos no Afeganistão, que são são características da vida, pelos quais as mulheres afegãs lutam historicamente, desde o começo do século XX. Então, não é reconhecer que, nesse aspecto, a presença americana foi muito boa e é lamentável que agora tenham saído sem, né, que essa conquista pudesse permanecer, tem que se reconhecer que isso não foi algo criado pelos Estados Unidos no Afeganistão. Não é algo alheio à cultura, à realidade, à história local e regional. Tá? Você acha, professora, que há da parte de alguns grupos feministas do Ocidente, por conta até de símbolos como o hijab e outros, um certo preconceito em relação às mulheres islâmicas, no Afeganistão, por exemplo? Ou seja, um certo a expressão não correta nem seria paternalismo, mas uma certa exportação de modelo, uma incompreensão. Certamente eu posso vislumbrar que isso exista. Infelizmente, eu não conheço de perto, Breno, para poder comentar com mais propriedade, tá? Mas certamente eu posso vislumbrar isso como sendo a realidade por parte de vários grupos feministas, ou seja, é muito difícil, mesmo na nossa atuação, a gente se desvencilhar do nosso contexto cultural e da nossa formação. Então, mesmo enquanto conscientemente um grupo feminista bárbaro, ótimo, se coloca em contato com um grupo feminista egípcio, né, sempre há o risco desse grupo querer, né, transportar ou dizer, olha, o meu feminismo, o meu modelo deveria servir para vocês, eu vou ajudá-las, eu vou ajudá-las a conquistar o que eu acho que é certo. Não é por aí, né? Não é. Tem que ser uma posição de solidariedade, não de ajuda. É muito diferente. Ajuda e solidariedade são duas coisas completamente diferentes. Ajuda é você corre o risco de transportar mesmo os seus conceitos, os seus valores e visões. Vou ajudar. Né? E você ainda coloca aquele outro como inferior, de algum aspecto. Né? E já a solidariedade é uma abertura para aceitar o que vem daquele contexto, reconhecer o que há de importante, progressivo, né, de luta, né, do que essas mulheres querem, ouvi-las e dizer, ok, vamos atuar juntas. Há o risco sempre de uma variável
progressista do choque de civilizações, né? Da Sim, ideia com certeza. colonialista do choque de civilizações. Eu queria fazer uma pergunta abrasileirada agora. Como é que você avalia a condição da mulher muçulmana na realidade brasileira, se comparada com a realidade de países de maioria islâmica? Há um preconceito contra a mulher islâmica no Dentro do Brasil? Brasil? O Brasil já interiorizou a islamofobia? Eu acredito que haja algum preconceito dentro do Brasil, que ele não seja assim tão forte quanto em países europeus, a França, por exemplo, mesmo Inglaterra, mas que haja sim, porque vemos, né, existem casos que são noticiados, né, e a gente observa, então, de uma mulher que foi impedida de realizar uma prova para a OAB porque estava de hijab, e a pessoa que ia aplicar a prova não tinha nenhuma orientação, pode, não pode, de repente ela assumiu que não podia e não deixou. Então, coisas assim já aconteceram. Mas existe realmente, assim, e que bom, né? Acho que existe uma abertura, um espaço maior, um espaço maior do que em países europeus que têm um histórico de colonização, descolonização, conflitos nesse aspecto, e, portanto, toda a sua realidade hoje é muito tingida por isso, e tingida ainda pela vontade política de excluir o imigrante. Então, isso é o que É a tinge. camuflagem do discurso anti-imigrantes, é o Exato, discurso islamofóbico. exato. Coisa que o Então, Brasil, pelo menos até o presente momento, não é um problema da nossa realidade. uhum, Inclusive, há vários anos atrás, acho que nós estamos falando aí de 10 ou 15 anos, houve um debate importante na França sobre a proibição dos símbolos religiosos muçulmanos em instituições públicas, incluindo a escola, a proibição do hijab e outros. Forças de esquerda apoiaram esse tipo de proibição. Eu me lembro que o Partido Socialista Francês, naquele momento, apoiou esse tipo de proibição. Qual é a tua avaliação sobre este tipo de mecanismo que é acionado como parte de uma estratégia, segundo seus defensores, para ampliar os direitos das mulheres e romper a sua situação de submissão, ao menos ao patriarcado em termos culturais e religiosos? uhum. Breno, o contexto francês é muito específico, né? É muito característico. E esse comentário que você fez de que até mesmo a esquerda francesa fazia parte desse movimento, né, de pressão, né, Eu fui é, muito é bondoso com a característico. esquerda francesa. Não, é característico da esquerda francesa, e eu acho enorme para o Apoiou Brasil. boa parte da esquerda francesa apoiou a colonização da Argélia. E no século XIX, a esquerda francesa criou também a ideia do judeu igual a capitalista, né? Então, portanto, a esquerda francesa do século XIX que criou aquela ideia de que seria uma atitude socialista ser contrário aos judeus na França. Ou seja, o antijudaísmo na França é uma postura socialista, porque os judeus representam o capitalismo. Claro. Tá? Então, a história da esquerda francesa é repleta de problemas, de fato, no seu tratamento em relação a minorias dentro do país. Isso também se deve, além de outras características, mas se deve ao que é a Constituição do Estado francês, da ideia de laïcité, que é uma ideia de laïcité radical e imposta, e, portanto, não aceita que minorias tenham os seus modos particulares de vida, o que é, digamos assim, incongruente, né, incompatível, se a gente for pensar, com a ideia de Estado laico. O Estado laico deveria ser o Estado onde, na vida privada, cada um professa o que quer, faz dentro do respeito aos direitos humanos, faz o que quer, e as religiões não são proibidas. Mas, dentro da ideia de laicidade francesa, a ideia de
imposição da laicidade. Então, as pessoas têm que exercer o laicismo para além do que é simplesmente criar um espaço público e político laico, né? Então, isso levou a casos como esse, toda a polêmica contra o burkini, as mulheres com burkini, enfim, com vestimenta, né, cobrindo o corpo completo na praia, toda a vestimenta, a polêmica dos símbolos religiosos que não poderiam ser usados em locais de Estado, de ensino, mas o único símbolo religioso que realmente é visível é o hijab da mulher. E mais do que isso, ainda toda a polêmica em torno da caricatura, né, que não surgiu na França, surgiu na Dinamarca, mas que na França... Eu, inclusive, me recordo que nos debates no parlamento francês, uma deputada comunista se levantou e perguntou: e os cordões com crucifixo também vão ser proibidos nas escolas? E houve um grande silêncio. Exatamente. E outra coisa... Eu te interrompi, você está falando da Dinamarca. Não, para falar das caricaturas, né? E dentro da... Mas aí eu ia voltar para o caso... enfim, agora sim, eu esqueci. Perdão ter te interrompido. Não, tudo bem. Mas, e aí dentro da França existe toda uma ideia de que a população muçulmana seria muito maior do que ela realmente é, de que os muçulmanos na França estariam tentando penetrar, né, a sociedade para reverter seus valores, para islamizar, para apagar os verdadeiros valores da República Francesa, que as mesquitas formariam redes, então, de conversão. E existe aquele romance do Houellebecq, né, Submission, que retrata exatamente isso de uma maneira ainda muito convincente, porque é uma história de ficção muito bem construída, e existem pensadores intelectuais, Bernard-Henri Lévy, que saem a público para dizer exatamente isso, e pesquisas de opinião na rua. Henri Lévy, que um dia na vida foi maoísta. Foi esquerda, né? Era um maoísta a ferro e fogo até os anos 70. E as pesquisas de opinião na rua, por exemplo, muitas vezes indicam que a população francesa pensa que existem 20%, 30% de muçulmanos na França, quando os muçulmanos não passam de 6%, 8% da população do país, sendo que a França dominou a Argélia por 130 anos, né? Ali do outro lado do Mediterrâneo, pertinho, né? Então, poderia ter tido um influxo até maior de argelino, se a gente for pensar, de magrebino, e na verdade é uma população relativamente pequena dentro da França. Mas veja, Breno, é a mesma ideia que a Europa nutria em relação aos judeus no começo do século XX, de que estariam penetrando a Europa para reverter seus valores, para tomar conta, a ideia dos protocolos dos sábios de Sião, o próprio nazismo propagou essa ideia, teria que extirpar a Europa dos judeus, esse câncer que vem eliminar nossos valores. É o mesmo processo, né? É o mesmo processo que hoje... A minoria judaica geralmente não passava de 4%, nem na França, nem na Alemanha. Hoje, você tem 8%, talvez, de muçulmanos na França, é um pouco mais, mas é um processo muito... É uma estrutura de pensamento e é uma dinâmica histórica muito semelhante. Claro, claro. Professora, deixa eu colocar aqui uma outra questão. A ascensão das igrejas neopentecostais, ela amplifica a islamofobia? Muitas delas, eu também não vou generalizar, mas as principais, elas utilizam muito a simbologia de Israel, né, como sendo algo próximo, né, como sendo algo que os favoreça, e aí apoiam, dentro do conflito árabe-islâmico, o conflito árabe-judeu, apoiam o lado judeu, sionista, Israel, enfim,
E nesse sentido, né, através desse eixo mesmo, desse canal, que caem, sim, numa oposição em relação ao Islã. E aí tem uma coisa muito que não é comentada, né? A ideia neopentecostal é que não é, na verdade, a mesma coisa da ideia judaica, né? De reunião dos judeus em Israel com a volta do Messias, quando isso acontecer, que é a ideia original mesmo, que não é a ideia sionista de forma alguma, mas que a ideia religiosa judaica original é essa, né? E a ideia neopentecostal é que deve-se criar na Terra Santa as mesmas condições, devem se criar as mesmas condições para que possa haver uma volta daquele que irá converter todo mundo ao cristianismo. Então, são duas ideias bem diferentes, né? Uma de reunião dos judeus na Terra Santa, ou mesmo do sionismo, né? De criação de um Estado judeu, e a ideia neopentecostal é de dizer, ok, então esse Estado judeu ele vai recriar a ideia de que existem judeus, um contexto para a vida de Jesus. Quando o Messias voltar, judeus ortodoxos e neopentecostais vão ter que disputar a tapa. Exato. Professora, aí a experiência dos estados socialistas, em especial da União Soviética, em lidar com o tema da religião, incluindo o tema das mulheres islâmicas. Qual é o balanço que a senhora faz, que você faz dessa experiência? Obrigada pelo você. Desculpa, de qual legião? Você sabe que eu fui pega agora lendo uma pergunta do chat, e aí eu não ouvi direito sua pergunta. Porque a pergunta do chat, Breno, eu tenho que agradecer, porque está aí uma realidade que eu não conheço, eu não visito a Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu. Eu vou ler aqui a pergunta para todos nos acompanharem. É muito pertinente. Discorda, professor, em Foz do Iguaçu, cidade brasileira com maior densidade de muçulmanos, existe uma islamofobia, sim. Está aí a contribuição do Lucas, né? Ali tem uma origem, tem uma razão, né? Porque muita pressão sobre a história de que grupos terroristas islâmicos se organizariam na Tríplice Fronteira, né? Então, Foz do Iguaçu virou um serpentário de gente que fica olhando, esperando pelo terrorismo islâmico, né? Houve matérias, né, da revista Veja, de vários veículos grandes na imprensa retratando isso, e nunca foi encontrado nada, né? Nada. Nunca foi. Nada. Mas houve um momento de muita pressão a esse respeito. Eu volto aqui então à pergunta, eu repito a pergunta. Qual o balanço que você faz da experiência dos Estados socialistas, em especial da União Soviética, em lidar com a questão religiosa, aí incluindo o islamismo? O islamismo era a religião majoritária de quase todas as nações ao oriente da União Soviética. Essas nações que hoje, inclusive, fazem fronteira com o Afeganistão. Qual é a experiência em lidar com as religiões, com o islamismo, inclusive com as mulheres islâmicas? O Sultão Zain está recordando, eu nem conhecia essa informação, pergunte a ela o que acha do Enver Hoxha, dirigente comunista da Albânia, proibir o Islã, se está de acordo com a linha marxista. Bom, a Albânia proibiu todas as religiões, era um Estado declaradamente ateu, não foi só o Islã, até onde eu sei, mas está aqui também o comentário do nosso espectador. Uhum. Então, a história da relação entre o marxismo, mas particularmente, marxismo é muito vago, né? Particularmente a União Soviética, que muitos vão dizer que não representou o marxismo, né? Com o Islã, mas mesmo vários intelectuais marxistas, muito complicado, muito difícil, muito falha, muito. Veja, o Breno sabe, né, que eu escrevi um livro chamado Marxismo e Judaísmo, né? E a gente já nessa discussão, por exemplo, obrigada, meu livro aí. Como que a União Soviética se relacionou? E eu quero falar das duas coisas, né? Primeiro, Stalin, na década de 30, tentou criar uma ficção de que ele estaria resolvendo a questão judaica dentro da União Soviética, e ele criou
o que se tornaria uma república autônoma do Birobidjan. Lá na fronteira com a Mongólia, um lugar inóspito que precisava ser povoado, frio para chuchu, né? Precisava povoar aquilo, precisava levar a gente para aquela fronteira e criou essa ficção de que... E foram judeus, né? Foram judeus para lá, e tem gente derivada dessa migração até hoje. Não resolveu a questão judaica nada, porque ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também, por exemplo, dentro daquele contexto de processos de Moscou, 1936, perseguição à dissidência e opositores políticos, ele criou um método de sumir com uma pessoa sem que fosse feito grande alarde. Então, por exemplo, sempre que ele colocava a mira em algum opositor que ele queria eliminar, e se fosse possível, desde que aquela pessoa tivesse alguma, talvez, ascendência judaica, fosse meio judeu, alguma coisa, ele já começava a mandar, né, que os seus veículos de imprensa chamassem aquela pessoa de cosmopolita. Então, Zinoviev era cosmopolita, e aí, depois de passado algum tempo, sumia a pessoa, assassinada, o opositor, e etc., porque cosmopolita virou sinônimo de judeu dentro da União Soviética, e código para dizer, dá para eliminar, porque é só um judeu, ele não é um verdadeiro marxista, porque ele não é internacionalista, ele é cosmopolita. O judeu era cosmopolita, o verdadeiro internacionalista era não judeu, né? Com o Islã e com questões dentro do mundo árabe islâmico, a sua atuação stalinista foi igualmente, né, altos e baixos, por exemplo, em relação ao Partido Comunista da Palestina. Toda a forma de Stalin lidar com esse partido impediu praticamente o partido de se desenvolver. Então, por exemplo, chegava um determinado momento em que ele decidia que o partido era demasiadamente judaico, teria que arabizar o partido. O partido surgiu em círculos da esquerda judaica não sionista na Palestina, então ele tinha naturalmente uma forte presença judaica dentro dele, mas aí Stalin decidia arabizar o partido, começava a mexer nas lideranças de uma maneira autoritária. Houve um momento em que chamou toda a liderança do PKK para a União Soviética, para um ciclo de educação, sumiu. Ninguém mais nunca ouviu falar desses militantes, porque, né, sei lá para onde foram parar, nunca mais apareceram. E, no momento da criação de Israel, a União Soviética titubeou e apoiou a criação de Israel, competiu com os Estados Unidos para ter uma proximidade política com Israel, e depois, quando Israel deu prioridade ao aliado americano, né, se retirou e buscou, talvez, dar a volta por trás, se aproximar de países árabes, mas, né, já num contexto de construção da Guerra Fria. E mais do que isso, se a gente olha para a atuação da condução, né, da tentativa de levar a revolução para os países asiáticos, né? Os países ali para lá de Baku, vai. Foram extremamente tentativas extremamente autoritárias, de tentar emplacar, de não conseguir lidar com o fato de que a população, sendo 95% muçulmana, ou você achava uma maneira de incluir isso, né, de dialogar com isso, de ouvir o que realmente são as suas demandas, as suas... Não tem como, né? Não tem como você simplesmente exportar a revolução sem levar em consideração esses contextos, e o resultado foi bem difícil, né? O marxismo teve muita dificuldade para crescer em países árabes, mas também islâmicos não árabes. Claro. Professora, nós estamos aqui já indo para o final da entrevista. Antes, deixa eu fazer uma pergunta pessoal, quer dizer, pessoal, profissional. Por que você se interessou por esse tema? O tema da história árabe
e do Oriente Médio? Por alguma questão familiar, por alguma curiosidade específica? Breno, eu procuro sempre dar pequenos passos, né, intelectualmente. Então, se eu falar para você, porque eu acho importante para poder ler o mundo hoje, a gente entender isso tudo, vai parecer até arrogante, mas é importante, né? Então, é, o meu olhar, ele sempre foi muito mais para o mundo, tá? Mas a gente não tem a capacidade de abarcar, né? A minha trajetória acabou, por essas, né, coisas do acaso, acabou me levando para questões envolvendo o Oriente Médio. Porque você não tem origem nem judaica nem árabe. Não, não, nossa, nem pensei nisso, não, de jeito nenhum, nenhuma coisa nem outra. É realmente um interesse intelectual, um interesse por questões que são importantes. Hoje, eu recomendaria aos jovens a estudar problemas ligados à ecologia, à mudança climática, porque a gente vai depender da atuação deles nesse aspecto, assim, profundamente, mas sem ignorar todo o resto, né? Todos os problemas criados pela política, pelos homens no âmbito político e social e econômico. E foi esse olhar, né? Esse olhar para uma questão tão importante como o conflito árabe-israelense, para a história árabe. Só que aí eu não, me interesso muito pela história, né? Então, para mim, ler história árabe, origem do Islã, período pré-islâmico, né? Entender mais das origens faz parte. Vamos programar lá mais para frente uma nova entrevista sobre marxismo, socialismo e judaísmo. Então, hoje a gente se dedicou mais aos temas ligados aos muçulmanos, aos árabes e aos muçulmanos. Vale a pena uma conversa sobre judaísmo e marxismo, que foi esse seu livro de 98, que eu tive a oportunidade de ler na época, muito interessante. Recomendado pelo prefaciador, aliás. Foi o Jacó Gorender que me deu o livro. Que Ele era de legal. origem judaica, era muito amigo da minha família, ele me deu o livro de aniversário. Que legal, que Era do meu honra. pai, talvez, aí eu roubei o livro. Que honra, que Interessante. honra. Deixa eu te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados, Arline. Primeiro, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, às nossas espectadoras? O segundo, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, Breno, livro, saiu recentemente uma tradução de um livro que eu já uso há muito tempo com os meus alunos, entre outros, né? Mas saiu essa tradução do livro Os Árabes, de Eugene Rogan, Eugene Rogan. Das artes. É um livro muito bom, escrito por um inglês, dá para perceber quando a gente lê o livro, mas muito bem escrito, muito bom, é uma enorme contribuição e é gostoso de ler. E Uma saiu essa boa... tradução. Eu não tive acesso à tradução, eu continuo usando o original com os meus alunos, até porque eles adoram ler em diferentes idiomas, é brincadeira, mas faz bem. E ler no original. Agora, tem também um romance que foi traduzido por um aluno nosso do curso de árabe, formado já faz um tempo, excelente tradutor, pesquisador, e o romance, o aluno é o Felipe Benjamin Francisco, né? E o romance se chama E Quem é Meryl Streep? O autor é Rashid Al-Daif. E quem é Meryl Streep? Quem é Meryl Streep? Da editora Tabla. É um romance muito importante, que impactou bastante, porque ele é assim ácido, né, sarcástico, vai a fundo nas discussões de costumes, portanto, é até pertinente para o nosso tema da conversa de hoje. E é isso, né? Vale a pena ler esse romance desse autor libanês, Rashid Al-Daif. Anotei aqui. Tem alguma coisa a ver, o título tem alguma coisa a ver com a atriz, com a Meryl Streep, ou é só uma...
Um título. Talvez com uma certa relação simbólica, assim, Série ou filme, professora? O filme da minha filha, né, Breno? Como que eu não vou indicar o filme da minha filha? Ela fez um curta, se chama A Sentença. E Isso. sobre o que é? Como se chama sua filha? Primeiro, a produção já vai anotar o nome dela para a gente entrevistá-la. Se chama Laura. Laura Clemecha. Clemecha. Laura Clemecha Codjola. E, esse filme é um curta, tem 20 minutos, é experimental, é um trabalho de fotofilme e é baseado num conto homônimo chinês. É muito poético, de certa forma. Eu não só porque eu sou mãe, mas eu gostei bastante. Não, mas ser mãe tem certas obrigações. Entre essas obrigações, prestigiar os filhos, tá certo. Mas vou buscar. E onde a gente consegue acessar esse média-metragem? Pois é, Breno, ele esteve em vários festivais, ele esteve no Kinofórum, Festival de Curtas Internacional de São Paulo. Nesse momento, não está em nenhum festival. Ele esteve no MUBI, mas eu acho que já não está mais sendo. MUBI é uma plataforma bem legal. Eu vejo bastante coisa no MUBI. Eu vou ter que pesquisar, Breno, se está disponível, se ela vai ter como disponibilizar. Eu acho que agora que já passou pelos festivais, ela vai disponibilizar, né, no YouTube. Breno, mas eu queria também comentar para quem nos assiste que o cinema egípcio foi, por muito tempo, o principal cinema árabe. Hoje é o palestino, né? Assim, como centro de onde saem os principais filmes. Hoje é o palestino, já foi o Egito. Entre os diretores egípcios, o mais. Né, tem grandes filmes feitos por exemplo. Ai, Breno, cadê o seu espectador para me ajudar com a minha memória agora, nessas horas? O nome do diretor. Deu uma pista, pelo menos, o nome do filme, e a gente. Tantos, mas, por exemplo, All Art, que é a Terra, foi um dos clássicos dele. É um filme muito nacionalista, da época do auge do nacionalismo árabe, sobre a reforma agrária no Egito. Tem vários filmes históricos, e eu queria comentar um pouco, né, que ele tem todos os filmes, então, An-Nasser Saladin, ou seja, o vitorioso Saladino. Tem um filme chamado O Destino, que é sobre Al-Ándalus, o período de declínio, na verdade, né, quando começam a perseguir os filósofos, que coincidiu exatamente com o declínio da civilização árabe islâmica. Quando começam a perseguir os filósofos, é porque aquilo tudo está indo mal, né? Youssef Chahine. Ai, obrigada. Youssef Chahine, isso mesmo. Obrigada. Então, Youssef Chahine, para quem quiser começar a ver cinema árabe, é um clássico, vai? É um nome, assim, realmente para... E tem vários disponíveis em plataformas, várias por aí, inclusive aquela plataforma Look, que basta fazer uma inscrição ali, dá para assistir muitos filmes. E, claro, tem outros, entre os palestinos, grandes nomes como Animahi Jassir, O Sal desse Mar. Cinema iraniano, puxa, não pararia de falar, né? Mas Animahi Jassir, O Sal desse Mar, ou todos de Elias Suleiman, praticamente, são fantásticos. Tem muitos documentários importantíssimos, como Jenin Jenin, de um diretor que é ator, Muhammad Bakri. Excelente esse filme. Ou um documentário muito mais recente sobre a primeira intifada, que se chama As 18 Fugitivas, ou The Wanted 18. Encontram também o filme inteiro no YouTube para assistir. Então, tem muito. The Wanted 18 está em alguma plataforma. Eu cheguei a ver outro dia passar por Nossa, isso, é isso aí. Não, esse filme é muito bom. É muito bom. Então... tá bem. Professora Arline, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa e agradável. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigado, Evelyn. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, 1º de outubro, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada será a atriz Débora Bloch, por seu papel como professora Lúcia na série Segunda Chamada, atualmente exibida pela Globoplay. Essa conversa será uma homenagem ao Dia dos Professores. Por isso o tema, aos mestres com carinho. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.